falei, não, é muita coisa. A gente deixaria muito para trás, então vamos falar das duas cartas separadamente, né? A intenção de ajuntá-las numa aula só é pelo destinatário, né? É o jovem pastor Timóteo recebendo instruções do apóstolo Paulo nas duas cartas, isso é bem óbvio, né, pelo título da carta, mas vale a pena separá-las nesse momento, porque os assuntos das duas são muito diferentes, e as duas são muito importantes, e 2 Timóteo me parece uma carta assim, muito singular. Paulo está escrevendo de próprio punho para um aprendiz os seus últimos escritos, é o último registro, é quase que nostálgico ler 2 Timóteo. Então eu falei, eu não vou querer fazer isso no toque do caixa, né? Dando ali 10h40 e eu entrando em 2 Timóteo para falar 20 minutos dessa carta. Eu falei, não, vamos dedicar um domingo inteiro, pelo menos, né, para falarmos sobre 2 Timóteo. Mas a segunda carta foi exposta aqui na igreja, hein? Se você está aqui aí há uns 3, 4 anos, pelo menos, há uns 4 anos, pelo menos, você ouviu 2 Timóteo. O pastor Itamar se despediu da igreja, né, usando essa carta com muita sabedoria, sabendo que era o último ano dele no Brasil, indo para o campo. O pastor fez muito bem usando o texto em que Paulo também se despede, né, e dá as últimas recomendações. Mas Paulo morreu. O pastor Itamar vem aí, no final do ano, nós vamos matar a saudade dele, então tem suas diferenças, né? Mas vamos pensar um pouquinho na primeira carta, vamos entrar um pouquinho na primeira carta de Timóteo. Como sempre, trazer vocês para participarem, vamos esquentar os motores aqui, né, para o carro não rodar sem óleo. Como se deve tratar um novato? Gisele, qual é a sua função hoje lá? Você está na empresa nova? Ó que benção, irmãos. Qual a sua função hoje? Compradora. Tá aí uma coisa que eu não poderia fazer. Eu ia comprar caro, comprar demais, né? Lá em casa sempre sobra pão. Eu nunca compro pão na quantidade certa. A gente tem que ficar fazendo torrada para o air fryer. Como você ensinaria uma compradora nova, olhando a tua experiência, a tua trajetória, o que você já aprendeu, o que você está vivendo agora? O que você diria para uma iniciante? Se você tivesse pouco tempo para dizer algumas instruções ali, o que você diria para ela? Dá uns conselhos bons assim. Para mim, que não sei comprar pão. É tão difícil ensinar um novato? Treinar alguém? Primeiro, a gente tem que integrar, né, o novato na empresa, mostrar a empresa inteira, mostrar o setor inteiro, quem faz o quê, e depois mostrar o que ela vai fazer. Você tem que saber o que você vai comprar, então conheça a empresa. Você tem que se integrar na vida da empresa para você ter dimensão do que você vai comprar. Ensina o novato. Pega esse estagiário para criar, ensina a menina lá a comprar direitinho, bonitinho. Mas nem só de flores é a vida de um novato. Você quer ver uma coisa? A Djanira, eu te citei mais cedo, mas a Djanira é massoterapeuta. Sabe o que é isso? Ela faz massas, macarrão, pizza. Mentira, ela faz massagem. Djanira, pensa numa massagista iniciante. O que você diria para ela como iniciante não fazer? Olha, aconteça o que acontecer, não faça isso. Bom, primeiramente, ela teria que estudar o corpo humano, né? Segundo, ela tinha que fazer uma análise do corpo da pessoa. Não pode atender a pessoa com certos tipos de problemas, como pressão alta, diabetes, né? A pessoa não pode ter problema de trombose, que ela pode levar a pessoa a óbito. A massagem em si, para muita gente, a pessoa pensa só na parte da estética, mas não está só a estética. E está, sim, a área da saúde, mais para a saúde, que é o principal. Então, a massagem em si, a pessoa ela tem que estudar um pouco, né? Ela tem que entender um pouco do corpo humano, né? Ela tem que, enfim, aos pouquinhos ela tem que ir aprendendo tudo sobre como funciona, né? Desde do fiozinho do cabelo até a ponta do dedo dos pés, para ela poder ser uma massoterapeuta. Não é tão fácil.
E sim, já que você tocou no assunto, eu falo para o pessoal, gente, não procure uma massoterapeuta só pela estética, porque o corpo vai ficar bonitinho, que vai ficar bom. E sim, para a área da saúde. A massagem é muito boa para a área da saúde. Para o estresse, para o cansaço, enfim, para tudo. Mas eu indico que estudem bastante o corpo humano para você não ter problema lá na frente. Que você pode levar uma pessoa a óbito. Esse é o ponto. O merchan está feito, está todo mundo com vontade de fazer uma massagem agora, né? Mas pensa nessa figura aqui, ó. Pensa no novato, né? Em alguém que está começando agora na profissão. Imagina essa pessoa procurando a Djanira no final do culto, falando, ai, Djanira, a gente que é massoterapeuta é tão difícil, né? Vou fazer uma massagem nas costas de uma cliente essa semana, e fartou lá na minha maca. Não sei porquê, eu apertei lá as tromboses dela, lá soltou os coágulos, tudo, ela infartou. Meu irmão, você sabia que para ser massoterapeuta, você corre o risco de matar a pessoa se você não souber o que está fazendo? Você sabia disso? Eu acabei de descobrir isso, porque eu não sei. E eu preciso aprender com alguém que sabe. E se eu ouvisse aqui outras pessoas, a gente saberia muito mais do que compras e massagem. Parece a vida de uma mulher rica, né? Compras e massagem é o que acompanha o seu dia a dia, né? Agora, quantas coisas sérias e sólidas estão envolvidas nisso? Uma má compradora tem o poder de falir a sua própria empresa. Ela tem o poder de fazer isso. Ela vai esgotar todos os lucros da sua empresa se ela não comprar bem. Se o seu chefe for esperto, ela vai perder o emprego antes disso. Então, alguém que está entrando na área precisa saber com o que está lidando. Por que você faz o que você faz? Então, que bênção é ter uma pessoa experiente, uma pessoa mais velha, alguém que vai andar contigo, que vai te ensinar. Alguém que vai te chamar ao lado e que vai te escrever algumas recomendações, que vai te dar algumas dicas, algumas instruções mais simples, mas que vai dizer, às vezes, também, cuidado para você não matar as pessoas. Coisas que são muito sérias. Então, quando a gente se volta para 1 Timóteo, a gente está vendo essa exata cena. Timóteo é um aprendiz, ele é um novato. Timóteo é um jovem pastor. Talvez a juventude de Timóteo se refira a algo ali na casa dos 30 anos, né? Ou um pouco menos do que isso. É alguém na cultura judaica ali, na cultura hebreia, um jovem varão. E ele precisa aprender. O apóstolo Paulo, rodado, experiente, tanto na lei de Moisés, nos escritos como ele é experimentado, quanto agora na vida cotidiana, nos seus campos missionários, na pregação do evangelho, no seu aprendizado diretamente de Cristo, como o apóstolo Paulo prega, e tendo já andado com Timóteo, tendo já tempo junto com ele, agora Paulo vai começar a ensinar por meio de uma carta, né? A gente vai olhar um pouquinho do contexto, a gente vai ver como que isso nos ajuda a pensar. Quando a gente está falando sobre epístolas pastorais, a gente está pensando que Paulo está escrevendo cartas para pessoas específicas com responsabilidades relacionadas à vida pastoral. Quando nós chegamos aqui a 1 Timóteo, a gente está pensando num grupo de cartas, especialmente 1 e 2 Timóteo e Tito. Alguns até trazem Filemon nessa divisão, pensando que Paulo está arbitrando ali uma discussão, né, uma briga, e isso talvez tenha a ver com a vida pastoral, mas essencialmente as cartas de Timóteo e a carta a Tito são cartas escritas descrevendo a vida pastoral. Muito bem, então todos aqueles que não querem ser pastores estão dispensados da nossa aula, nos vemos semana que vem. Olha como Paulo se despede, por exemplo, das cartas, dizendo, a graça seja convosco. Paulo não está falando com uma pessoa só. Quando o apóstolo escreve, ele está direcionando a sua palavra a Timóteo, mas ele espera que os ensinos daquela carta sejam circulares.
As cartas do Novo Testamento têm essa característica. O destinatário vai ler e vai replicar isso para outras pessoas. Da mesma forma, agora, a gente está vendo isso nas epístolas pastorais. É isso que vai ditar o assunto do que Paulo vai escrever a Timóteo. É muito provável que Paulo esteja escrevendo na Macedônia, porque ele escreve lá no capítulo 1, verso 3, dizendo a Timóteo que, depois de partir, Paulo deixou Timóteo em Éfeso e foi para a Macedônia. A Macedônia é o lugar onde a Lídia, o carcereiro, onde a igreja de Filipos vai nascer. É nessa viagem missionária que Paulo vai cruzar a Macedônia. Por que Paulo provavelmente deve escrever da Macedônia? Porque ele está dizendo, eu te deixei em Éfeso e segui viagem. E agora ele está escrevendo recomendações para alguém que ficou no determinado lugar. Timóteo ficou responsável pela igreja de Éfeso. Então, não estando junto mais fisicamente, o apóstolo vai trazer ensinos para Timóteo. Não é o mesmo contexto da segunda carta. A gente vai ver ela um pouquinho para frente, não, né? Num outro dia, quando a gente for para a segunda carta, a gente vai ver que o local de escrita, a época da escrita é diferente, o destinatário é igual. Quando Paulo escreve isso? Provavelmente ele foi solto da prisão de Roma, a primeira prisão e não a segunda, quando ele vai ser executado, e tendo saído da prisão, ele vai continuar a sua vida missionária. Por isso é provável que a carta seja escrita no início da década de 60 do primeiro século. A tradição da igreja, e guarda bem isso, a tradição é mais comum que se pense, isso não é um fato consumado, que Paulo morreu nas mãos de Nero. É muito provável que a execução de Paulo tenha acontecido no governo de Nero. A data bem provável para isso é 68, no primeiro século. Então, Paulo provavelmente está escrevendo ali do ano 60, o começo do ano 60. Perto já do fim de sua vida, mas aí ajuntando um bocado de bagagem, um bocado de assunto para poder tratar com Timóteo. Então, a cena das epístolas pastorais começa aqui, o nosso contexto começa por aqui. E aí eu quero dividir isso com você em 4 pontos importantes da carta a Timóteo, 4 grandes temas que eu mesmo separei. E esses temas eu não copiei porque eu não achei ninguém que desse uma divisão satisfatória para mim, então eu mesmo juntei os temas e falei, eu vou separar nesses blocos aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer hoje é olhar para Timóteo. Cadê o Timóteo? Tá mamando lá no... Ri aí, meu irmão. Timóteo é meu filho, uma piadinha ruim pra caramba aqui, para ver se você está comigo. Vamos olhar para essa figura aqui do amado Timóteo. Quem é esse rapaz que compõe a figura de Timóteo para nós? A primeira referência que nós temos dele, ele é o filho amado. Paulo vai, na primeira carta, no verso 2, se referir a ele já como meu filho amado. Uai, pastor, nem sabia que Paulo tinha casado? Mas, ao que tudo indica, Paulo não se casou. Em que circunstância Timóteo é o filho amado? Como é que você explicaria esse versículo aí para o apóstata lá do seu trabalho que está dizendo, Paulo foi casado, esposo de Paulo. Em que contexto Timóteo é um filho amado? Alguém se arrisca, não? Filho na fé. Timóteo é iniciante na fé. E Paulo, sendo experiente na fé, o que ele fez? Vem cá, vamos andar junto. O que está acontecendo aqui, meu irmão, nesse filho amado aqui, é o que nós comumente chamamos de discipulado. Timóteo está sendo ensinado, tutorado pelo apóstolo Paulo. Imagina Paulo vendo esse novo convertido, com dons para o ministério pastoral, o que ele vai fazer na prática? Chamar esse rapaz para andar junto. Paulo vai começar a levar ele nas suas incursões missionárias. Muito provavelmente, Timóteo é um aprendiz ali de carteirinha, está com a sua agenda aberta, anotando os ensinos do apóstolo Paulo. Você viu que moderno? Eu botei uma agenda e uma caneta Bic na mão de Timóteo. Porque ele é um aprendiz. E essa relação, essa comunhão entre um discípulo mais velho de Cristo e um discípulo mais jovem de Cristo, gera um relacionamento tão profundo, a ponto do apóstolo dizer, esse aqui é um filho para mim.
é alguém que eu gerei na fé, é alguém que eu alimentei com genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Timóteo aprendeu do apóstolo, e agora a relação entre ele e Paulo é já propriamente paternal. Paulo já está se referindo a ele como um filho na fé, e não somente em Timóteo, mas em Filipenses e em 1 Coríntios, o mesmo assunto, o mesmo termo é utilizado para falar sobre Timóteo. Timóteo não só é o filho amado, né, não é só o garotinho que Paulo pegou para ensinar, mas agora ele é também um irmão e companheiro de trabalho. Olha como é que 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, na primeira e na segunda carta, fazem referência a Timóteo. É muita carta que Paulo está escrevendo. E na carta, nas saudações da carta, ou nas despedidas, o que o apóstolo está dizendo? Saúda-vos, Timóteo. Olha, quando escrevia Coríntios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, Timóteo estava junto com o apóstolo Paulo. É alguém que tem, tempo de rodagem. É alguém que está passando pelos mesmos problemas, as mesmas perseguições, as mesmas crises e as mesmas bênçãos. Olha como é que o modo que Paulo vai ensinar Timóteo é chamar ele para andar junto. Olha como é que essa é uma prática do discipulado que a gente precisava rever profundamente na nossa vida. Quando foi a última vez que você convidou uma jovem moça casada da igreja? Uma moça recém-casada. Quando é que você chamou ela na sua casa um dia para tomar um café? E conversar com ela sobre como lidar com o casamento? E perguntar para ela sobre como está sendo para ela o primeiro ano de casamento? Quais as dificuldades que ela está enfrentando? Porque você também enfrentou. O ensino de Paulo é o mesmo de Jesus. A forma como ele trata Timóteo é como o Senhor Jesus tratou os 12. Como é que é o discipulado de Jesus? Tinha uma hora marcada ali na beira da praia, que os discípulos chegavam, cada um com a sua apostila, e aí Jesus dava aula. Aula de número 1, vamos falar hoje sobre expulsão de demônios. E Jesus dava uma aula para os discípulos. É assim que o Evangelho narra o discipulado de Jesus? Como era a vida de Jesus com os 12? O Senhor Jesus dormia com eles, o Senhor Jesus viajava com eles, o Senhor Jesus fazia suas refeições com eles tinham tempo juntos, a ponto de agora João ser chamado de o discípulo amado. Olha só, não parece Paulo dizendo para Timóteo, meu filho amado na fé? Então, meu irmão, uma primeira aplicação aqui da nossa aula, logo aqui já nos minutos iniciais. Você não vai desenvolver relacionamentos com outros crentes sem gastar tempo. Os antigos diziam, ou pelo menos os antigos mineiros lá da roça diziam, tem que comer 1 quilo de sal juntos. Já ouviu essa expressão? O que significa comer 1 quilo de sal? Quanto tempo demora na sua casa para gastar um pacote de 1 quilo de sal? 6 meses? 1 ano? Os hipertensos, 1 ano e meio, pelo menos. Quantas refeições são feitas com 1 quilo de sal? Comer 1 quilo de sal significa comer um pouquinho de sal em cada refeição até inteirar 1 quilo. Ou seja, você passou muito tempo ao lado dessa pessoa. Olha que aula cultural, meu irmão. Você sabia o que era comer 1 quilo de sal? Acabou de aprender aqui, hein? Cultural demais. O apóstolo Paulo come sal com Timóteo. O Senhor Jesus gasta tempo com os seus discípulos. Você não vai discipular ninguém, você não vai ensinar profundamente sobre Jesus para ninguém sem passar tempo com essa pessoa. Sem levar o iniciante contigo um dia para dizer, olha, é assim que se faz compras, é assim que você vai se integrar à empresa. Você precisa andar junto com essas pessoas. O efeito disso, na carta que a gente está tratando, é que agora Timóteo é um irmão e companheiro de trabalho. Timóteo está junto com o apóstolo em todos os problemas, em todas as crises. A todo tempo, o novato, o aprendiz está ali andando ao lado. Timóteo é alguém que, no seu caráter, tem interesse sincero. Olha que curioso. Quando Paulo escreve aos Filipenses, e aí pensa, ele passou pela Macedônia, a igreja de Filipos começou nessa viagem missionária. E depois de ter saído, Paulo escreve aos Filipenses dizendo, olha, eu vou enviar Timóteo a vocês.
E esse rapaz que vai estar com vocês é alguém que tem interesses sinceros. Ele não é alguém que vai para dentro da igreja com interesses próprios, com ganância, com vanglória. Ele é um pastor sincero. E Paulo diz, ele vai cuidar dos interesses de vocês. Então olha que características fantásticas desse jovem rapaz. Ele é alguém abnegado. Não está preocupado com os seus ganhos. Ele está se envolvendo com a igreja em prol da igreja, para o bem dos crentes. E o apóstolo está testificando disso na vida desse rapaz. Esse é o perfil do jovem Timóteo que nós temos conhecido. Uma quarta característica clara na Escritura é que ele é alguém que age em benefício da fé dos outros. Lá quando Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, mais uma vez ele se refere a Timóteo dizendo, esse aqui é alguém que vai procurar o bem da fé de vocês, é alguém que vai se sacrificar para que a igreja cresça saudável. Então, Timóteo é para nós uma boa referência. Agora você está entendendo porque eu quis chamar meu filho assim? Tem que escolher um nome bom, né? Chamar o menino de Judas, Cariotes? Não, misericórdia, né? Dá um nome bom, né? Chama o seu filho de Jabes, com dores eu dei à luz, né? Sempre tem essa piadinha lá no seminário. É o único versículo que fala sobre Jabes na Escritura. A mãe dele sofreu demais no parto e deu esse nome para ele. Sofri com você no parto. Jabes, com dores, lhe dei à luz, né? Um nome bonito para você dar para o seu filho. Olha agora como a vida de Timóteo vai se desdobrar. Olha como é que as instruções de Paulo para o discípulo amado vão ficar evidentes. Eu tenho alguns textos aqui, nós não vamos ler todos, mas o primeiro nós vamos. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18 a 20. Abre aí a sua Bíblia comigo. Quem for mais crente, ou pelo menos quem for mais crente para abrir a Bíblia primeiro. Faça a leitura do texto. Está aberto aqui, ó. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Qual é a tônica da carta? Qual é o centro da carta? Talvez essa fosse uma boa proposta para nós definirmos esse texto que nós lemos, do capítulo 1, como o centro da carta de Paulo a Timóteo. O apóstolo quer ensinar o jovem rapaz que já tem sido um bom companheiro, que tem sido um bom aprendiz até aqui, que andou com ele em diversas igrejas, diversos momentos, para que agora ele possa combater o bom combate. E aí o que é tão duro é o final da segunda carta, quando Paulo diz, eu já combati o bom combate. Sabe lá, quando Paulo vai terminar e se despedir, e aí nós vamos falar disso num outro dia, aqui Paulo está dizendo assim, ó, você quer combater direito? Você quer lutar com as forças certas, empenhadas no lugar certo? Então ouça essas coisas que eu estou te dizendo. É uma carta de instrução para esse rapaz, para que ele saiba combater o bom combate. A dureza da fala do apóstolo é que pessoas que negligenciaram essas coisas naufragaram na fé. Olha que palavra dura, né? Você já pensou num naufragar na fé? Naufrágio não é uma coisa muito comum, a não ser que algum de vocês seja caiçara e eu não saiba. Né? Não sei se há um caiçara entre nós, né? Se alguém cresceu no litoral. Mas um naufrágio, meu irmão, é sinônimo de perda, destruição e morte. Pensa como que a figura de naufragar na fé é homens como Himeneu e Alexandre, que Paulo está dizendo, não combateram bem, não andaram nos princípios do Evangelho, e eles afundaram na sua própria fé. A fé deles resta agora em escombros no fundo do mar. Eles estão entregues a Satanás. Parece que Paulo é bem malvadinho aqui, não parece? Os quais os entreguei a Satanás. Fala, credo, Paulo, você é vingativo, hein? Você é ruim, apóstolo.
Paulo entregou eles a Satanás, quer dizer que se Paulo não tivesse entregue, eles estariam crentes até hoje. Não, a linguagem de entreguei a Satanás é, eles naufragaram na fé, e tendo já insistido, eu os deixei viver como eles querem. Paulo abriu mão deles e disse, vocês querem viver em pecado? Então vivam em pecado. Quem sabe sofrendo nas mãos de Satanás, não voltem arrependidos. Mas olha então do que a gente está tratando. A 1 Timóteo é uma carta sobre como fazer crescer a sua igreja. 12 passos para ser um jovem pastor próspero. Ô meu irmão, se você achar esse livro em algum lugar, compra para mim. A carta não é sobre isso. Paulo não está falando sobre sucesso ministerial. Paulo está falando sobre combater o bom combate e não naufragar na fé. Aqui essa carta tem um bocado a ver com a tua vida, meu irmão. Porque se você não andar nos princípios, os mesmos que o pastor lá está sendo instruído, você vai incorrer no erro de Himeneu e Alexandre. Você vai andar nos seus pecados a ponto de abraçar o capeta. A nova versão ultra atualizada de 1 Timóteo diz, entreguei eles para abraçar o capeta, viver nos seus próprios maus caminhos, viver livremente nos seus pecados. Que coisa terrível é isso. Então, o apóstolo está escrevendo sobre as verdades fundamentais do Evangelho e como Timóteo deveria se manter nelas, como se manter firme, sóbrio, num mundo que é difícil, que é avesso à vida cristã. Então, o apóstolo agora vai dizer, você tem um dom. Deus te deu condições de exercer o ministério pastoral. Não negligencie o dom que há em você. Se Deus te chamou para o ministério, se Deus te deu condições de pastorear, se Deus te capacitou com isso, não negligencie o dom que há em ti. Paulo vai falar sobre profecias das quais Timóteo foi alvo, das mãos que foram impostas sobre ele. Isso é o sinal próprio de ordenação, de autorização para o ministério. Ele é alguém capacitado, habilitado. Mas agora o apóstolo precisa chamar ele à responsabilidade, dizendo o que nós comumente falamos, não enterre o seu talento. Não se omita, não se esconda daquilo que Deus te chamou para fazer. E talvez Deus não tenha te chamado, meu irmão, para o ministério pastoral. Talvez os teus dons e talentos não estejam associados à vida pastoral. Mas tenho certeza que o texto se aplica a você em alguma área quando a gente está dizendo, não negligencie o dom que Deus colocou em você. Deus te deu um dom espiritual, de misericórdia. Você é compassivo com as pessoas, você tem facilidade e empatia de andar com pessoas que sofrem. Não negligencie o dom que há em ti. Você é bom de ensinar. Você consegue explicar as coisas de um jeito simples. Não negligencie o dom que há em ti. Você canta feito uma taquara rachada. Você não tem afinação. Mas você tem um braço forte para o serviço. Você é pronto a atender as necessidades de outras pessoas. Não negligencie o dom que há em ti. Porque parece para nós que dom é pregar, dar aula, cantar e ser porteiro. Que é diácono, é porteiro, né? Não é não, eu vou falar já. Então, dons que precisam ser resgatados no seio da igreja. Paulo está advertindo a Timóteo sobre isso. E um detalhe, meu irmão, da vida pastoral e do que nós chamamos de vocação, que é a vocação ministerial para pastores, para pessoas que estão engajadas no ministério em tempo integral. A gente fala pouco sobre isso na igreja, né? Sobre como esse processo acontece, mas uma coisa curiosa disso é assim, eu tenho um amigo, e quando nós tivemos essa conversa, ele devia ter uns 40 anos mais ou menos, ele falou para mim um dia, assim, com uma lata de cerveja na mão, não, Deus me deu um chamado para ser pastor, já faz um tempo já, desde quando eu tinha uns 18 anos, mas eu estou fugindo até hoje. Um latão de cerveja assim, ó. Bafão de pinga, sabe? Falei, tá bom. Quer dizer que você é o soberano que faz. Deus mandou a baleia para pegar Jonas, mas você deu o drible na baleia. Você está fugindo do ministério que Deus te chamou. Tá.
não é muito mais provável que Deus não te chamou e que você acha que talvez você tenha sido chamado? Porque aqueles que Deus chama, Ele efetivamente leva a fazer o que Ele quer que seja feito. Aqueles que Deus chama não negligenciam o dom que há neles. Existe uma relutância nisso? Claro, eu relutei e tantos outros relutam para adentrar o ministério. Existe um tempo para que isso aconteça? Com certeza. A minha vocação ministerial levou mais de 10 anos para que efetivamente eu assumisse o ministério. Tudo bem, e eu conheço outros que levaram mais tempo do que isso. Agora, dizer que Deus me chamou e eu dei uma banana para Deus e eu estou fazendo, ó eu aqui, ó eu ali, ó eu aqui. Não foge, não foge. Irmãos, quando Deus chama alguém para o ministério pastoral, Deus vai trazer esse sujeito pela orelha, porque Ele é soberano e Ele vai levar a cabo isso. Então, não negligencie o dom que há em ti. O capítulo 5 é um dos muito curiosos, meu irmão, e eu gosto bastante das instruções do apóstolo ali. Ele está ensinando Timóteo de forma muito prática como pastorear a igreja. E ele vai dar instruções para o jovem pastor lidar com diferentes grupos de pessoas na igreja. Então, como é que Timóteo deveria chamar a atenção do presbítero Edmilson? Presbítero e diácono Edmilson. Dele aqui para semideus, só um pouquinho só. O cara acumula ofícios. O Edmilson está nessa igreja, meu irmão, desde antes de eu nascer. Como é que eu agora, o menininho pastor, vou chamar a atenção do Edmilson? Eu vou corrigir ele sendo pastor dele agora. Aí Paulo diz assim para Timóteo, repreende os mais velhos como a pais. Pensa quando seu pai está todo errado. Você já passou por uma situação assim? Seu pai está todo errado. Você dá uma bronca nele, igual ele dá uma bronca em você? Você já tentou fazer isso quando você era jovem? Quando você é adolescente, cara, isso aqui é típico de adolescente, não é? O adolescente chega em casa e pega o pai dele tomando água no bico da garrafa. Aí ele chega em casa e o pai dele condena isso que ele faz e está fazendo. E ele tem a brilhante ideia, vou dar no meu pai a mesma bronca que ele me deu. E ele xinga o pai dele, ele briga com o pai dele. E meu irmão, ele vai descobrir que além do pai dele estar errado, ele vai apanhar, porque o pai dele estava errado. E ele corrigiu o pai dele de uma forma que não deveria. Agora imagine esse adolescente chegando em casa, pegando o pai, literalmente com a boca da botija. Mais um ditado popular brasileiro aqui, A botija de água, o pai está bebendo lá. E aí você pegou o seu pai no flagrante. E aí esse adolescente diz assim, papai, por que você me pôs de castigo em uma coisa errada que você mesmo está fazendo? Aí você deu um murro na boca do estômago desse pai. Então, como se corrige um superior? Olha do que a gente estava falando hoje aqui com respeito, com zelo. Corrigir um superior do seu erro não implica em desrespeitá-lo. Então, como jovem pastor, reclama com Deus, Edmilson. Foi Ele que te pôs nessa igreja, que é Ele que me pôs aqui também. Se eu um dia precisar tratar com o pecado do Edmilson, é possível fazer. E o Edmilson não vai poder dizer, fica quieto, rapaz, que eu tenho o dobro, o triplo da sua idade. Não, triplo não tem não. Tinha que ter 90, não tem não. Eu tenho idade para ser seu avô. Mas tudo bem. Zelosamente, amorosamente, ele vai ter que ouvir uma repreensão cuidadosa. Olha como Paulo está ensinando Timóteo de coisas muito práticas. E elas são boas para a vida de pastores e também de adolescentes. Você tem um chefe problemático no teu trabalho e você precisa apontar um erro dele? Aprenda com 1 Timóteo. Paulo vai dizer assim, as irmãs da igreja, as mulheres jovens, e esse é um risco para a vida pastoral. Eu tenho certeza que se eu abrir o microfone aqui para você contar a história de um pastor que você conhece que caiu em adultério, vai chover de história aqui. Meu irmão, eu atrasei a minha ida para o seminário, entre aspas, esse atrasei, né? Eu decidi não ir num determinado momento, porque o meu tutor eclesiástico caiu em adultério. No meu primeiro ano de seminário, quando eu já tinha passado pelo IBEL e estava no meu primeiro ano, o tutor eclesiástico
o meu tutor eclesiástico, pastor auxiliar da minha igreja lá em Minas, caiu em adultério. E Paulo está dizendo aqui, ó, trata as moças jovens como irmãs. Uma irmã é alguém que você ama e você respeita. É alguém que você tem as suas diferenças, você tem os seus tratos com ela, mas é alguém que você sempre traz perto. Irmã é alguém que tem intimidade suficiente para dividir o mesmo teto que você, mas você nunca estenderia a sua mão com maldade sobre a sua irmã. Não é um bom parâmetro para um pastor tratar irmãs na igreja? Agora deixa eu te contar mais uma curiosidade da formação pastoral. O seminário JMC manda todo semestre uma ficha na minha mão. Eu tenho 2 tutelados hoje, o Rodrigo e o Leandro, e antes tinha o Williams. E vem um currículo secreto ali, meu irmão, um questionário secreto, para eu avaliar como os seminaristas se desempenham na igreja. E a avaliação deles vem em coisas do tipo, eles são pontuais nos trabalhos, eles são respeitosos com a liderança da igreja, eles são submissos. Aí tem um tópico assim, ó, como eles tratam o sexo oposto na igreja? Porque pastores precisam ser zelosos com isso. E homens casados e solteiros e mulheres também precisam ser. Sabe quando que o adultério rompe a barreira que vai destruir o teu casamento? Quando você estende a mão sobre alguém que deveria ser só sua irmã. Alguém que divide a igreja contigo, que tem o mesmo amor a Cristo, a mesma convivência, que tem amor fraternal por você, mas é só fraternal. É amor de irmãos. E quando se rompe essa barreira, começa aqui um passo para o pecado. Então, no capítulo 5, Paulo vai descrever questões bem práticas, bem claras sobre como Timóteo deveria se portar na igreja. O verso 21 ao 25, a mesma coisa, o apóstolo reitera outros comportamentos, e do verso 11 a 16, ele vai mais uma vez tecer responsabilidades de Timóteo. O que ele deveria fazer, como ele deveria agir na igreja. Timóteo é alguém que vai produzir nova liderança, é alguém que vai trazer presbíteros novos sobre a igreja, que vai instruir homens idôneos para que esses continuem o trabalho. Ele precisa saber muito bem qual é o seu trabalho, o que ele está fazendo e por que ele está fazendo, né? O final desse ponto é um pedido de oração, né? Ore pelo seu pastor Timóteo. Irmãos, é muito complicado às vezes ser pastor, porque a gente não sabe o que fazer. A bênção é que eu tenho Paulos comigo, né? A gente anda às vezes com irmãos mais velhos. Eu voltei de férias na quinta-feira cedinho, né? Voltei a trabalhar na quinta-feira e olhei todas as coisas que eu tinha para fazer e falei, rapaz, estava precisando de um Paulo aqui agora. E aí eu mandei mensagem no WhatsApp para um professor do seminário. Falei, ô professor, que saudade quando eu era só aluno e todos os problemas eram do reverendo Itamar, que agora são meus, né? Queria tomar conselho com o senhor pode tomar um café comigo? Ele falou, você pode ir amanhã? Eu falei, claro, apóstolo Paulo. Perderia eu uma reunião com o apóstolo Paulo? Imagina, eu quero andar com gente mais experiente. E aí, sexta-feira de manhã, tomei minha motinha, fui lá no seminário, descobri que andar de moto no corredor é horrível, né, cara? Nossa, que bênção que é o carro com ar-condicionado em São Paulo, centro de São Paulo. E aí, passei 1h30 lá, ouvindo a experiência daquele professor, falando das minhas lutas e das minhas dificuldades. Irmãos, é um desafio, mas a palavra aos que se sentem vocacionados e a vocês que como igreja vão lidar com vocacionados, ensinem esses novatos, encorajem o ministério, isso é glorioso. Ver o que Paulo está fazendo com Timóteo é impagável, meu irmão. Ter seminaristas na igreja e cuidar deles é uma tarefa que a igreja deveria tratar como das mais importantes. O Edmilson mesmo, como eu citei, pode falar de quantos seminaristas passaram por aqui. A casa do Edmilson e da Maria Helena se recheava com 4, 5, 6 seminaristas aos domingos à tarde. E esses homens são pastores por tudo quanto é lugar do Brasil e fora dele hoje. E que bênção e que privilégio é formar Timóteos na igreja. Então, abraça o Samuel bem quentinho, né? Que é aspirante.
Chama o Leandro para tomar um café na sua casa, né? Leva o Rodrigo para comer numa pizzaria e pergunta sobre as lutas dele, como você pode orar pela vida dele, da Dani. É importante esse trato nosso com a igreja. Quer ler os que eu não li ali? Vou ler 2 Timóteo em casa essa semana, hein? Tem muito texto aí que eu não vou ler, com certeza. Um segundo ponto importante da carta, e como eu citei, né, os porteiros da igreja, os diáconos, que não são porteiros. Se você acha que diácono é porteiro, você precisa ler 2 Timóteo. Ele vai estabelecer muito bem o fato de quem são os oficiais e a liderança da igreja. Paulo vai instruir sobre isso. O primeiro grupo sobre o qual ele vai falar são os presbíteros. E aí ele vai, ele mesmo, fazer uma divisão entre 2 grupos. 1 Timóteo tem um valor permanente nesse assunto. O que ele está escrevendo vale para todos os tempos, para toda a igreja, em todas as ocasiões. E ele vai descrever qual o caráter do presbítero na igreja. Como deve ser um presbítero? Vamos ler mais uma vez o texto, capítulo 3, do verso 1 a 7. O Denis já está com a Bíblia aberta aqui de novo, mas não é possível que não tenha ninguém mais crente aqui. Quem vai ler aí, por favor? Aqui. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Talvez o seu pensamento no final dessa lista seja: ainda bem que eu não sou presbítero. Mas qual é o parâmetro? Quando você se torna presbítero, você recebe esses atributos? Ou só devem ser eleitos presbíteros aqueles que já têm esses atributos? Então, o que o texto está dizendo é: quando forem haver bispos no meio da igreja, o episcopado, bispo, presbíteros, são sinônimos. São palavras sinônimas, não são 2 cargos diferentes. Vou deixar esse problema para o Samuel, que ele vai dar aula de Tito, e aí lá, essa lista vem com o nome de bispos, né? Vou deixar para ele te explicar isso lá com mais tempo. Mas, nesse contexto, ele está dizendo, olha, todos os crentes devem ser assim. Não dados ao vinho, não avarentos. Então se você não é presbítero, você vai ser dado ao vinho? Torna o caneco, né? Vive bêbado, com ou sem bloquinho de carnaval. Governar bem a sua própria casa. O que o texto está falando em todos esses atributos, e eu preguei sobre isso ano passado, quando nós tivemos eleição, preguei sobre presbíteros, sobre diáconos, e falei detalhadamente sobre cada um desses pontos. É que essas coisas, para o oficial, elas são indispensáveis. Indispensáveis. Você precisa governar bem a sua própria casa. Os filhos do presbítero são, portanto, infalíveis? Óbvio que não. Mas quando os filhos do presbítero pecam, eles são corrigidos? A gente tem que tratar não com o filho e as decisões dele, a salvação é individual. Talvez o filho de algum presbítero, em algum momento, se desvie da fé. E não é porque o presbítero foi infiel, mas ele foi fiel na responsabilidade dele de exortar, de ensinar, de corrigir. Porque se ele não leva a sério a educação do próprio filho, como ele vai levar a educação da igreja a sério? Como é que ele vai tratar a vida comum da igreja? Então, estas coisas são essenciais e são impreteríveis na hora de eleger um oficial da igreja. Ele precisa ser inimigo de contendas. Você já pensou em eleger um presbítero briguento? Um cara que toda oportunidade ele fala, pastor, mas o fulano falou isso de você, se eu fosse você eu não deixava não, hein? Falou que sua mãe não é homem.
Entendeu a piada? Falou que a sua mãe não é homem. E não é mesmo. Então aí você fica irritado por isso. Precisam ser assim. Olha só, presbíteros precisam ser modestos, discretos. Imagina um presbítero da sua igreja que anda de BMW arrastando um jet ski com uns rodão bem grande assim e posta uma foto todo fim de semana tomando um Campari na beira da represa. Esbanjador. Qual a figura desse homem na igreja? Então, quando Paulo está ensinando Timóteo, ele está mostrando, você vai construir uma liderança na igreja, você vai edificar a liderança da igreja. Ele não é o centro do governo da igreja, mas ao eleger outros homens, eles precisam se compor dessas características, eles precisam ser marcados por essas coisas. E lá no capítulo 5, se não me engano, ou capítulo 6, 5 slides de abril, o mistério acaba. Capítulo 5, verso 17 a 20. Ele vai falar de um outro grupo dentro dos próprios presbíteros que também precisa ser observado pelo apóstolo, né? Que o apóstolo ordena que o pastor Timóteo observe. 1 Timóteo 5, 17 a 20. Lê pra gente, Cássia. Ia ler mais cedo, perdeu a vaga na fila do céu. Não ganhou a pedrinha na coroa. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Não vou pedir aumento salarial, tá, meu irmão? Redobrados honorários. O pastor, quando começa essa conversinha, a previsão orçamentária está chegando, vai pedir aumento. Não pedi, nunca pedi. Espero nunca pedir também, né? Um assunto ruim de falar. Mas o que Paulo está recomendando a Timóteo? Dentre o corpo dos presbíteros, há um grupo entre eles próprios. Então, quantos ofícios existem? 2, presbíteros e diáconos. Mas e o pastor? O pastor é presbítero. Não, ele é pastor. Se ele fosse presbítero, a gente chama de presbítero. Por que se trata com diferença entre o pastor e o presbítero? Porque Paulo está ensinando isso aqui. Ele está dizendo que há entre o corpo dos que governam, dos que são superintendentes da igreja, a ideia de presbítero é o ancião e aquele que supervisiona a igreja. Há entre eles aquele grupo que se afadiga no ensino da palavra. E estes deveriam receber redobrados honorários, porque o boi não é amordaçado enquanto debulha o milho. O texto citado é um texto lá, se não me engano, de Levítico ou Deuteronômio, que está ensinando sobre o sustento dos levitas. O texto está mostrando lá no Antigo Testamento que enquanto os levitas trabalham, eles iriam se sustentar das próprias ofertas que eram entregues no templo, uma vez que eles estão o tempo todo dentro do templo e eles nunca teriam tempo para cultivar as suas próprias fazendas e ter o seu próprio recurso. A ideia do pastor é exatamente essa. É aquele que se afadiga na palavra. E por se dedicar exclusivamente e integralmente ao ensino, ele recebe redobrados honorários, o pastor recebe um salário da igreja, para que ele possa gastar todo o seu tempo exclusivamente se dedicando à palavra. Por que o pastor faz seminário e os presbíteros não? Porque ele precisa aprender dessas coisas para se dedicar à palavra. Por que o pastor recebe um salário e os presbíteros não? Porque o pastor não tem literalmente tempo para ter um emprego e sustentar a própria casa. Assim ele vai receber da igreja para que possa gastar o seu tempo integralmente ensinando. Né? O trabalho do ministério é de ensino. Balela, né, cara? Ganhar um salarião para ensinar. Um EBD, pregar num culto de noite e acabou. Olha para você ver. Amado Timóteo, vamos andar comigo essa semana?
Porque o teu afadigar no ensino vai envolver, na nossa igreja, o preparo dos estudos dos lares, os aconselhamentos bíblicos, que são ensino particular, as tarefas de discipulado, e o governo da igreja vai entrar junto nisso, nos documentos, nas atas, nas organizações de presbitério, enfim, tudo mais que envolva a ponto de preencher a rotina, a ponto de não haver tempo para uma outra tarefa, né? Queria eu, meu irmão, eu seria muito gostoso se eu pudesse falar assim: você não me sustenta, eu tenho meu próprio salário, eu tenho meu dinheiro, eu não dependo dessa igreja. Mas o Senhor quis que nós dependêssemos, e glória a Deus por isso. A igreja é sempre generosa conosco, e se você quiser saber quanto o pastor ganha, dia 23 nós temos a Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas de cada real que passa no caixa da nossa igreja. Eu não administro um tostão de dinheiro, eu recebo a minha parte com ações de graças, sustento a minha casa e a gente segue trabalhando para a glória do Senhor. Então, se você já foi mordido de cobra e continua tendo medo dessa história de pastor que rouba dinheiro, vem aqui dia 23 na Assembleia Ordinária, participa da Assembleia, o nosso tesoureiro vai prestar contas aqui, vai te dar um relatório financeiro e você vai ver que o seu pastor não desvia dinheiro. Amém. Graças a Deus por isso. Diga, aumento salarial você propôs? A questão do salário não são todos os pastores, né? Porque tem pastor que trabalha né, que trabalha na igreja também, né? Com outra profissão, tem também. Não é obrigatório. Obrigatório não é. Você tem situações ruins. Quais são as ruins? Kennedy Bunga, lembra dele? Kennedy pregou no nosso acampamento esse ano. Kennedy é um baita colega nosso. Ele se formou no seminário com menções honrosas. O Kennedy é fantástico teologicamente, é um cara assim impecável no ensino. Mas ele está terminando agora a faculdade de letras, porque ele vai voltar para Angola no final da faculdade, e lá as igrejas não têm dinheiro para pagar os pastores. Por que ele precisa ter uma profissão? Pela mesma razão que Paulo fez tendas ali na igreja de Corinto, porque não tem como. Então, se hoje a igreja não tivesse mais dinheiro para pagar o pastor, o que o pastor deveria fazer? Olha, gente, um abraço para vocês, se não tem dinheiro, vão-me embora. Talvez seja a ocasião de pastores trabalharem para se sustentarem e, ao mesmo tempo, pastorearem a igreja. E nós temos um caso desse aqui em Guarulhos, no nosso presbitério. Nós temos um irmão que trabalha em tempo integral como professor e afora esse tempo pastoreia a igreja, porque a igreja não tem condições financeiras de manter o pastor integralmente. Esse é o caso ruim. Esse é o caso ruim porque, se você chega nesses caras e fala assim: você não quer se dedicar integralmente? O cara fala: pelo amor de Deus, o cara tem tanto mais para dar pela igreja, mas ele não pode, porque ele não tem como se sustentar, não tem opção. Agora, o que eu vejo com maus olhos? Já vou julgar meus irmãos pastores aqui. Se Deus lhe chamou para o ministério do ensino em tempo integral, por que você está advogando? Deixa para o Denis e para a Gisele advogar. Deixa para os irmãos que são advogados. Deus trouxe outros para outras tarefas. E se Deus te chamou para afadigar-se no ensino da palavra, por que você não anda afadigado no ensino e anda dividido em outras tarefas? É pecado ser pastor e ter uma profissão? Eu acredito que não. Mas é questionável o por que eu tenho uma outra profissão. Qual a motivação de ter outra profissão? Construir carreira? Entende? E aí parece glorioso quando você fala assim: o meu fisioterapeuta é pastor também. Parece que é um plus. Ele vai fazer o quê? Ele vai discipular você enquanto ele te faz lá a fisioterapia. É o melhor que vai acontecer. Ele vai te explicar Romanos capítulo 5 enquanto ele alonga suas costas. Porque as duas coisas não estão ligadas. Então esse é o ponto. Se esses presbíteros devem afadigar-se no ensino, por que eles não estão se afadigando? Porque eles precisam sustentar a casa. Então, que Deus lhes dê graça. Ou porque eles querem construir uma outra carreira além do ministério. Ou o que eu acho ser uma das mais terríveis. Porque eles precisam ter um pé de meia. Vai que o ministério não dá certo. Para mim, meu irmão, essa é a mais dolorosa. Deus, o Senhor, me chamou para o santo trabalho de pregar na igreja do Senhor, mas se o Senhor se esquecer de mim e me abandonar e eu não tiver, é melhor eu ter um plano 2 aqui, né? Vai que Deus falha comigo e não me sustenta. Entende? Então, eu tenho minha motinha, irmão, eu vou fazer rapidez aqui, vou fazer
iFood, rapidez é comida, né? Vou fazer iFood aí se precisar, tá tudo certo, entendeu? Mas havendo a possibilidade, eu quero, meu irmão, estudar o melhor que eu puder para entregar o melhor que eu puder para a igreja. Então essa é a tarefa de afadigar-se, né? Essa é a dificuldade. Tá claro, irmãos, diferença de pastor e presbítero? Alguém tem alguma dúvida nisso? Não é sempre que falamos de governo da igreja, né? Então o texto é propício, oportuno. Mas o outro ofício que Paulo vai falar também é sobre os diáconos. A diaconia também é descrita por ele. Vamos ler mais uma vez, capítulo 3, agora dos versos 8 a 13. Quem pode ler para nós, por favor? Crente aí, mais crente. Lê. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdia ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Até aqui, né? Até o 13? Oh, desculpe. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, tal como nós temos uma lista de atributos para os presbíteros, nós temos a mesma coisa para os diáconos. Olha como a preocupação de Paulo não é a forma como eles vão trabalhar ou como vai ser a ordenação deles, mas para os ofícios, Paulo descreve o caráter dessas pessoas, como deve ser o coração deles em relação a Deus, a vida cristã deles. E a gente tem inúmeras semelhanças entre diáconos e presbíteros, porque, mais uma vez, a gente não está falando de atributos para um cargo, a gente está falando de atributos da vida cristã, que todo crente deve ter, mas aqueles que vão ser eleitos não devem de forma alguma deixar de ter, devem ser crentes que vão ser exemplo para o rebanho. E nesse texto a gente tem um pequeno dilema aí, no verso 12 ou 13, quando fala das mulheres. Qual verso é? Me ajuda aí. 11. Da mesma sorte quanto as mulheres. A cara da Gisele, ó. Ai, queria tanto ser diaconisa. Não vou gastar tempo aqui fazendo uma defesa da diaconia ou do ofício feminino. Não vou falar sobre isso extensivamente. Usa-se esse texto para dizer, há diaconisas, existem mulheres que exercem a diaconia, porque o texto fala sobre os homens e diz, e igualmente as mulheres. Mas olha a continuidade do texto, depois das mulheres ele vai falar do quê? E esse diácono deve ser esposo de uma só mulher, e os seus filhos devem ser também controláveis, né? Posso usar essa palavra? Qual é a questão que nós estamos tratando? O texto está pondo diáconos e diaconisas, ou o texto está falando do diácono e da sua casa, da sua família? Então, as esposas são as mulheres dos diáconos. Então, se eu tenho um oficial, ele tem que governar bem a sua própria casa. A sua esposa precisa também ser uma mulher crente, piedosa e fiel. Um diácono entra em descrédito, ou não deve ser eleito pela igreja, quando ele é um crente fiel e sua esposa é fofoqueira, barraqueira, indecente no se vestir, dá em cima dos irmãos da igreja. Não, melhor que não tenha esse irmão, porque isso é um efeito de desgoverno da casa. Existem problemas sérios aqui a serem tratados. Então a família num todo precisa andar razoavelmente bem. Por que razoavelmente? Porque o casamento do diácono tem problema igual o seu, meu irmão. E os filhos do diácono e do presbítero desobedecem igual os seus. Mas como eles tratam as suas esposas? Como eles lidam com os pecados das suas casas?
É sobre isso que o texto está falando. Então, não se faz um ofício feminino sobre um texto de valor dúbio. Um texto de valor dúbio não, de dupla interpretação. Deixa eu colocar melhor isso, né? Então, todas as vezes que eu tenho um ofício na Escritura, que eu tenho uma prática na vida da igreja, eu não tenho a teologia feita sobre um versículo. Eu tenho sempre uma teologia bíblica, um grupo de assuntos que compõe e sustenta aquilo que eu estou falando e ensinando aqui. Então, eu não vou trazer o ofício feminino porque este versículo o disse. Ah, pastor, mas tem um segundo versículo sobre diaconisa, que é Febe. Já ouviu a história de Febe, a diaconisa? As traduções mais modernas traduzem Febe como diaconisa. Mas o verbo diaconel ali é servir. Febe era uma mulher que servia. Por isso ela era do ofício da diaconia, oficial da igreja? Não, porque o verbo servir é tão somente este. Então, quando eu estou falando sobre os apóstolos servirem, o verbo é diaconel. Quando eu estou falando sobre qualquer ato relacionado a servir, o verbo é diaconel. E isso não está ligado à diaconia propriamente como ofício, tá bom? Pastor, e as pastoras, as apóstolas, as bispas, as presbíteras? Irmãos, resumindo uma longa história, nós não temos fundamento bíblico para isso. Não há presença nos tempos do Novo Testamento, não há entre os apóstolos mulheres escolhidas para essa função. E veja, eu estou falando de função. Não há nos pais da igreja mulheres exercendo essa função. Não há no Antigo Testamento mulheres exercendo essa função. Você vai ver profetisas e rainhas como extremas exceções, ou pela falta dos homens, ou pela negligência deles. Você não encontra nenhum ofício feminino no sacerdócio do templo em todo o Antigo Testamento. Por que isso, pastor? Porque são funções diferentes. Deus escolheu os homens para a liderança e as mulheres para o auxílio, e isso reverbera em todas as camadas da sociedade. Quer dizer que as mulheres são de menor valor, estão fadadas, esse pastor machista nunca mais piso nessa igreja. Minha irmã, você não estava aqui, né, em janeiro, que a gente falou sobre homens e mulheres. Se não, vai lá no YouTube, lá, assiste lá as pregações que a gente fez sobre família e falamos sobre homens e mulheres, e você vai entender do que a gente está falando. Não se trata de dignidade, capacidade, se trata de função diferente. Ambos são gloriosos perante Deus, como coroa da criação, tem a mesma dignidade. Deus os ama e os salva do mesmo jeito, mas Deus deu capacidades diferentes para um e para o outro. Você está falando então, pastor, que a mulher não é capaz de liderar? Não, eu estou falando que o homem não é capaz de criar um filho. Fica melhor assim para você? São funções diferentes, são habilidades e capacidades diferentes. Vocês nunca aguentariam o que é um resfriado nosso, tá bom? Vocês nunca aguentariam. Vamos pensar aqui no nosso quarto ponto, e o nosso último, o terceiro e o quarto são bem curtinhos. Problema também que Paulo vai tratar na primeira e na segunda carta são falsos mestres, né? A gente vai ter, infelizmente, essa cena acontecendo. Os falsos mestres que o jovem pastor vai ter que lidar estão em dois grandes grupos. O primeiro deles são os gnósticos. É a turma que é um tanto ocultista, transcendental. Tem 1 milhão de deuses em cima da cabeça deles. São as religiões malucas da época, que vão ter rituais, deuses, sacrifícios a deuses estranhos e esse tipo de coisa. Pensa nesse primeiro grande grupo. É a turma que usa colarzinho com pedra para dar energia. Sabe o colarzinho que você compra lá e não compra? Não, colarzinho que eu vou achar que você é esotérico. O outro grupo que você tem são os legalistas. É a turma mais presa ao judaísmo. São aqueles que estão exigindo a circuncisão, trazendo de volta os rudimentos da lei, as tradições orais. Não os rudimentos da lei de Moisés, porque essa é plenamente cumprida em Cristo. Eles estão falando das tradições religiosas e eles vão exigir coisas que são absurdas. Então,
Paulo está precavendo Timóteo que ele vai ter problema, ele vai ter inimigos, ele vai ter oposições. E na segunda carta a gente vai falar um pouco mais amplamente disso, ainda que lá tem algumas oposições novas. Então, 1 Timóteo 4, do verso 1 a 7, é um texto que descreve bem esses dois grupos, tanto os que são extremamente legalistas, quanto os que são aí a vaca solta. Todos os deuses são Deus e vai toda aquela bagunça no pacote. Vamos ler aí, 1 Timóteo 4, do verso 1 a 7. Quem pode ler? Mais um irmão crente aí, por favor. Espera aí, Edemilson. Ganharam de você na competição aqui, ó. Esqueci seu nome, irmão. Cleverson. Nunca mais esqueço. Cleverson é o pastor do meu coração, cara. E é o segundo que você conhece, né? É mesmo? Pior que é mesmo, cara. Pastor Cleverson me ensinou a pregar. Lá no Ibel. Vai lá, meu irmão. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguidos. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-se pessoalmente na piedade. Muito bem. Então, o apóstolo vai recomendar a Timóteo sobre esses cuidados. Cuidado com esses que querem trazer invenções legalistas sobre a igreja. Paulo lista algumas delas. Olha, a proibição do casamento, leis alimentícias, o que pode e o que não pode comer, né? A turma não come bacon até hoje, meu irmão. Eles não sabem o que é, Fabrício. Aquelas 2 fatiazinhas crocantes cruzadas em X no hambúrguer, assim, cara. Eles não sabem. E Paulo está dizendo, tudo o que Deus criou deve ser recebido com ações de graças. Isso aqui é o menino que o sogro não gosta dele, né? E que ele fala, não proibais o casamento. Olha aqui Paulo dizendo, esses que proíbem o casamento. Você não quer que eu case com a sua filha? Não pode. Mas isso aqui parece mais com rudimentos religiosos de religiões modernas. Você conhece algum tipo de sacerdote religioso que é proibido de se casar? Quem? Igreja Católica. Por que padres não se casam? Porque se eles se casassem, surgiriam mulas sem cabeça. Vocês não conhecem folclore, não? Vocês faltaram na 4ª série, né? Mula sem cabeça é a mulher do padre. Diz a folclore. Meu irmão, quem disse? Deus criou o casamento e deve ser recebido com ações de graças. No melhor dos casos, 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo fala sobre os que são casados e os que têm dom de celibato. Nada mais do que isso. Como é que eu vou proibir o casamento? E não é sem razão que a gente tem os famosos que largaram a batina e tantos para se casar, né? Coisa terrível é proibir aquilo que Deus fez para que seja recebido com ações de graças. Mas não só essas leis, a gente vai ter também os inimigos falando de genealogia sem fim e fábulas profanas, né? A gente vai ter esses 2 grandes problemas também daqueles que são gnósticos, daqueles que vão criar e inventar fábulas, ideias miraculosas, meu irmão, coisas que são mirabolantes, né? As fábulas aqui a que Paulo se refere são as histórias dos deuses, as crendices modernas da época e as outras ainda que são modernas entre nós hoje, né? As pessoas vão sempre nos dizer que cristianismo é loucura, que esse negócio de Bíblia é desatualizado, e no final das contas, eles vão escolher a cor da roupa depois de conferir o horóscopo, né? É assim que o nosso mundo vive. Pessoas que se chamam espiritualizadas. E, na verdade, Paulo está dizendo, essas coisas são fábulas profanas. A recomendação do apóstolo é, expõe essas coisas aos irmãos,
Seja bom ministro de Cristo, alimentado da fé e da boa doutrina que tem seguido. Como lidar com essas fábulas e essas invenções malucas? Fé e boa doutrina é o caminho de Timóteo, tá bom? Por fim, em quarto e último lugar, a boa vida comum da igreja. E aí, como eu disse, o último ponto era curto, porque eu não ia me desgastar nele de fato. Existem outros textos ali em 1 Timóteo que o apóstolo está discorrendo sobre a vida cotidiana e comum da igreja. Que o apóstolo está falando sobre as questões que são diárias e necessárias na vida da igreja. Ele vai falar sobre as ações de graças, e ele faz uma oração de ações de graças. Ele vai falar sobre a evangelização, vai interceder por aqueles que precisam ser alcançados com salvação. Ele vai falar sobre como orar e como se vestir. Você acredita que Paulo está ensinando a igreja sobre como orar com as santas mãos erguidas? E ele está falando sobre a vestimenta, especialmente das mulheres, e a modéstia que deve estar envolvida nisso. Vida comum da igreja. O apóstolo está ensinando Timóteo a viver um dia a dia saudável com a igreja. Ele vai fazer uma boa referência à família de Deus e vai falar ali sobre o sacrifício de Cristo. Isso talvez seja ainda um lembrete para nós, né, do gancho que nós estamos puxando em toda a Escritura e vendo a aliança de Deus com o seu povo. O povo de Deus reunido em toda a Escritura e também aqui em 2 Timóteo. Ele vai falar sobre servos, sobre como eles devem lidar com os seus senhores, tal qual ele vai orar e dizendo, ele vai ensinar dizendo: orem pelas autoridades, intercedam por aqueles que estão instituídos de autoridade. E ali no final, meu irmão, ele vai enterrar uma faca bem gostosinha aqui na nossa costela de lado aqui, vai torcer e depois puxar, porque ele vai falar sobre o amor às riquezas. Paulo vai ensinar dizendo: aqueles que entram por esse caminho estão se metendo em maus bocados. Dinheiro é problema. E ele vai chamar isso de a raiz de todos os males. O que é que Paulo instrui? Qual a forma prática da gente lidar com isso, já que essa é a vida comum da igreja? Ele diz assim, tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. Como lidar com o amor ao dinheiro? Tenha satisfação naquilo que você tem. Então, pastor, os ricos são diabólicos e vão para o inferno. Que se o dinheiro é a raiz dos males, os ricos estão enraizados em todo o mal do mundo. E aí Paulo no final vai falar diretamente aos ricos. E ele vai ensinar dizendo: não ponham a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas usem a riqueza de vocês para socorrer aqueles que são necessitados. Ser rico não é pecado. Em nenhum momento, nunca a Bíblia disse que ser rico é pecado. Que Deus te faça muito rico, meu irmão. Ninguém falou amém? Você vê que irmãos satisfeitos, tendo de comer e de vestir? Meu irmão, existem inúmeros ricos na história da igreja. E por que é possível ser rico e não estar pecando com isso? Ao contrário do que os socialistas pregam, os comunistas pregam. Porque o amor ao dinheiro é a raiz dos males, e não o dinheiro em si. Dinheiro, meu irmão, está sendo bem usado para a glória de Deus nessa igreja e ao redor do mundo. O problema não está nele, o problema está em como utilizá-lo. Então, ao final, olha um último slide, um check-up aí do que nós vimos. E fala para mim se não tem relevância e atualidade. Leia o texto de 2 Timóteo, de 1 Timóteo ao longo dessa semana. Tenha tempo para meditar sobre tantas coisas práticas, profundas, que vão tocar a nossa vida como igreja, para que você possa realmente pensar, e ser instruído aí para ser um jovem pastor. Que Deus te dê graça se você for. Se você não for, que você seja um crente fiel ao Senhor, seguindo os bons princípios que Paulo ensina. Tá bom? Jorge, vamos ao nosso encerramento. Então, crianças, parabéns, estão